Olá, estudante da segunda série, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou a professora Silene Félix e nós estamos hoje falando aí no nosso componente curricular. Vou colocar na tela aí o título para vocês e nós vamos pensar o seguinte: falando em cultura, você sabe o que é uma dança folclórica e o que é uma dança tradicional? Qual a diferença? Existe diferença entre o que é folclórico e o que é tradicional? Então, vou deixar aí para vocês pensarem, pesquisarem, aproveitarem aí e verificarem se tem alguma diferença entre o que é tradicional e o que é folclórico, tudo bem? Mas, para instigar esse momento, essa nossa conversa, vamos aí relembrar, né? Assuntos relacionados às tradições que nós já vimos aí no decorrer das aulas. Então, nas aulas nós falamos um pouquinho sobre algumas danças tradicionais, né? Nós comentamos sobre a questão do frevo, o jongo, falamos também sobre o maculelê, samba, carimbó, bumba meu boi. E você lembra de outras danças tradicionais ou outras danças que nós comentamos aqui nas aulas? Lembrando, maculelê, vamos falar um pouquinho hoje com mais propriedade. Nós só falamos que tem esse estilo, né, essa dança, essa questão de folclórica, tradicional, que você vai pesquisar aí com calma, e nós vamos falar sobre todos os contextos. Algumas vamos passar hoje a falar e vocês vão assistir alguns vídeos, tanto que o cenário está um pouco mais colorido, que remete um pouquinho a cada tipo de cultura. Aí na tela, para vocês, vamos pensar o seguinte: eu coloquei aí a definição de frevo. O que é o frevo? Para que serve o frevo? Você já ouviu falar? Já participou de algo relacionado ao frevo? Tem alguma região específica onde o frevo, ele é, vamos pensar assim, comemorado, ele é dançado, é um estilo que você pensa no contexto? Então vamos lá, sobre o frevo. O frevo é uma dança de passos complicados e muita improvisação. Por que complicados? Porque exige uma certa desenvoltura ali de quem está dançando, tudo bem? Então, o frevo mistura rodopios, gingados, passos e malabarismo. Então, uma dança que tem ali todo o contexto de um equilíbrio do corpo e também a questão do raciocínio e criatividade para improvisação. Os dançarinos utilizam uma sombrinha colorida, essa sombrinha bem característica, essa sombrinha que fica aberta, eles vão dançando e segurando essa sombrinha o tempo todo. Bom, o frevo, né, foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IPHAN, que sempre falamos, que é o instituto que é responsável em guardar, preservar e disseminar, falar mais sobre as nossas culturas. Então, a palavra frevo, ela tem origem no verbo ferver, porque o frevo, né, já diz, é um frevo, é uma dança rápida com ritmo acelerado. Então, provavelmente você tem ideia aí, falou em frevo, é a ideia de agito, de muita empolgação, animação e criatividade. E aproveitando esse contexto aí que nós estamos no momento de carnaval, o carnaval mudou por conta do contexto de pandemia e tudo mais, converse com seus professores essa questão. Nós comentamos sobre dança tradicional, no caso samba. Qual a importância do samba, um samba enredo? Então, como um dos nossos objetivos aqui é falar sobre os preconceitos que ainda existem na sociedade, é interessante criar um debate agora, nesse momento, para falarmos sobre a questão das escolas de samba, os enredos. Por exemplo, Mancha Verde aqui em São Paulo, que, né, foi campeã, é a campeã no caso, falando sobre a questão das águas, fala toda a questão da água salgada e traz, né, no enredo o mito, né, que nós falamos, a história, a crença dos orixás. E é bom, nesse contexto, pensarmos, né, falarmos e trazermos em discussão a questão dos preconceitos. Rio de Janeiro, Grande Rio, ganhou, trazendo aí como enredo, né, como principal, o destaque aí do orixá Exu. E é porque nós precisamos comentar sobre esse contexto. Porque é um bom momento de quebrarmos nesses tipos de preconceitos religiosos, preconceitos de todas as maneiras. Então, debate na sua sala, você não precisa gostar, não precisa acreditar, mas é importante respeitar, né? Sempre, todos os contextos. Vamos lá, continuando a falar sobre o frevo. Eu vou passar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho da história do frevo. Vamos lá.
Hoje, 9 de fevereiro, é dia de comemorar o aniversário do frevo. São 108 anos de muita história. E você sabe como surgiu o ritmo pernambucano que conquistou todo o Brasil? O Repórter Brasil explica. Uma festa de ritmo, dança e cor. A palavra frevo deriva do verbo ferver ou frever, como era falado antigamente. O primeiro registro do ritmo no Brasil foi feito em 1908. O frevo surgiu de uma mistura de danças, como a polca, a marchinha e o machixe. No começo, era usado durante os carnavais de rua, quando os capoeiristas duelavam em frente aos blocos para proteger os estandartes. Nessas lutas, os capoeiras usavam guarda-chuvas como defesa. Com o tempo, passaram a usar a sombrinha, assim, bem menor e super colorida. E a dança ficou cheia de acrobacias, com mais de 120 passos. Na década de 30, surgiram vários tipos de frevo, como o de rua, que é aquele instrumental animado feito para ser dançado. Quem não se lembra do famoso Vassourinhas de Matias da Rocha? Vamos lá? Então, que interessante, né, gente? Eu fiquei aqui pensando. Todos os objetos têm um significado. A sombrinha no frevo também tem um significado. É um bom momento de você conversar aí com o pessoal, né? Gente, olha que interessante. Então, aquela sombrinha não é somente para enfeite ou um adereço, ela tem todo um contexto. E é bom saber, né, para poder a gente valorizar e respeitar, né, o contexto de cada história. E na sequência, aí que nós já vimos um pouquinho do frevo, fica para vocês o link de um outro, de pessoas dançando o frevo, para vocês terem noção do passo, como que funciona, mas aí eu vou passar num outro momento, tudo bem? Mas fica aí como dica. Na sequência aí, eu coloquei uma imagem de pessoas dançando, eu quero que vocês pensem aí no contexto. Nós falamos então sobre o frevo, vimos um pouquinho da história, e agora, sobre esse contexto, você consegue dizer, ou conseguiria dizer o que essas pessoas estão fazendo? Qual é a dança ali naquele momento? Então, elas estão ali com a roupa colorida, com laranja, bastante amarelo, verde, e aparece ali uma praça, né? Uma rua, uma praça, e nós vamos falar do jongo, ou jongo, que nós falamos, também conhecido como caxambu. Você já ouviu falar? Então, esse nome, o primeiro, nós trabalhamos em uma aula, mas essa também, esse nome, nomenclatura conhecida, nós vamos falar agora. E o que que é? Vamos assistir para relembrar um pouquinho como que funciona? Foi no jardim que o perigoso se ferrou, foi a vida a aliança no bico do beija-flor. Perceberam? Aí já está num local mais aberto, amplo, né? E crianças, adultos dançando, se divertindo, que interessante. Então, a dança, além dessa questão de trazer as crenças, a questão do que é religioso, a questão das tradições, também, né, é um momento de celebração. E celebrar é a hora de ficar feliz, de comemorar com adultos, crianças, jovens, idosos. Então, todos ali, naquele momento, não tem distinção, né? Nenhum tipo de preconceito, né, com várias questões, né, tanto da questão de etnias ali, também físicas, psicológicas ali, né, nesse contexto quebra todas as barreiras. E é interessante, nesse momento, pensarmos sobre isso, né, no momento que as pessoas estão tão violentas, cheias de brigas, aí brigando por qualquer motivo, falar um pouquinho sobre essa questão é muito importante. E outra dança que nós vamos falar agora, que é bem parecida
como é que nós já vimos muito, tanto aqui no contexto da aula de tradições culturais, como em outros momentos do componente. É maculelê, e que é bem parecida com outra dança, que também é uma dança, uma luta, um jogo, que é a capoeira. Vamos aí ver um pouquinho sobre maculelê. Vamos lá. Maculelê é uma mistura de dança, luta e jogo, que utiliza a batida de bastões de madeira e é dividida entre cantadores, né, e dançadores. Então tem cantores, os dançarinos e todo o contexto de fazer uma apresentação que remete a essa luta e o jogo, assim como a capoeira. Então é uma dança que também tem ali o contexto de uma luta, que faz uma representação de jogos. É interessante saber sobre esse contexto. E no maculelê, ou na dança maculelê, são os instrumentos mais utilizados, né? São os instrumentos bases ali. Nós sabemos que com o tempo, muitos instrumentos e também o contexto vão tendo ali misturas, né, de outras tradições. Então, o atabaque, pandeiro e violas são os instrumentos mais utilizados no maculelê. E você já ouviu falar de maculelê? Tem ideia de como seja? Então eu vou mostrar para vocês essa imagem, para vocês terem aí o contexto de como que é no palco a apresentação do maculelê. Olha aí, dá para perceber que as pessoas, nesse caso aí, são homens, né, que estão com roupas de, nós falamos palhas, e tem outro nome específico que eu vou lembrar daqui a pouco. E eles estão com esses bastões, e esses bastões têm um contexto para lembrar a luta, tá? É algo sincronizado e, como eu falei, aí tem homens, mas mulheres também utilizam esse jogo, essa dança. Vamos lá, então, só para vocês terem ideia, e agora eu vou passar o vídeo. Quando eu assisti o vídeo, eu fiquei muito encantada. Eu tenho certeza que vocês também irão gostar. Vamos lá. Eu vi a luta, eu tava lá, os guerreiros se pegando dentro do canavial, os guerreiros se pegando dentro do canavial. Sabe-se muito da cultura afro-brasileira e indígena pelas histórias que são passadas de geração a geração. Uma delas, e que está ligada às danças tradicionais da capoeira, é o maculelê. Conta-se que na época do Brasil colônia, havia uma tribo em que os homens saíram para caçar e um membro permaneceu com as mulheres e crianças. Mas a tribo foi atacada por uma tribo rival e Maculelê defendeu a tribo com apenas 2 bastões na mão, vencendo a batalha. Pela mar escura, vinde uma
Interessante, né? Conseguiram perceber que no final ali tem assim os instrumentos e o contexto também da capoeira. Isso é muito legal, né? Interessantíssimo. Na tela eu vou deixar para vocês as dicas de vídeos, por exemplo, relacionados àqueles, no caso, danças que nós já vimos aqui nas aulas. Por exemplo, nós falamos bastante sobre o samba do recôncavo baiano. Aí tem para vocês aí o link para acessar. Na sequência, também aí o Bumba Meu Boi, que mencionamos e também já utilizamos os vídeos em uma aula. E depois fica aí para vocês sobre o maracatu, maracatu nação. Lembrando que sempre aí, cada contexto, nós precisamos pensar os detalhes de cada região, de como que é apresentado ali, qual é o contexto histórico, religioso, que isso é muito importante saber naquele momento. Tudo bem que nós falamos, por exemplo, que Bumba Meu Boi, ele é de um jeito na região norte, ele tem algumas características específicas na região norte, Nordeste, então cada região tem algumas características específicas. Isso é muito importante na hora de falarmos e valorizarmos cada região. Então hoje nós falamos um pouquinho do frevo. Você sabia que o frevo então era do verbo ferver, que o frevo já diz aí agitação, animação. Depois nós falamos sobre o jongo, né, que alguns falam jongo, mas é jongo, e que pode também ter um nome que você talvez conheceu aqui hoje. E na sequência falamos sobre maculelê. O maculelê eu acho interessante por conta do contexto da capoeira. Até trouxe aqui o instrumento, né, o berimbau, deixei a amostra aqui, porque faz remeter esse contexto dos elementos. Quais são os elementos, instrumentos utilizados ali em cada contexto? Eu não sei se a produção consegue, mas nosso tempo já está acabando. Pensar aqui que eu mostrei para vocês o vídeo do frevo. Ali só está contando mais a parte histórica, que o frevo conta uma história. O frevo, no caso da sombrinha, tem uma história. Aí depois passa para o jongo. Cada os instrumentos ali utilizados, em cada dança, em cada jogo, em cada gingado, tem um porquê, um contexto histórico. Foi isso que eu quis trazer para vocês e pensarem. Aí, como eu montei a questão do cenário, é para vocês pensarem principalmente nos materiais. Os materiais utilizados são esses. E quando nós pensamos em tudo isso, é bom lembrar que cada elemento de uma cultura, você, como eu já mencionei, que esse é o objetivo da nossa aula, você não precisa acreditar, você não precisa gostar, ninguém é obrigado a gostar de nada, eu sempre comento, né? Mas é importante respeitar. E sempre quando eu trago esse contexto em sala, alguns estudantes, eu sei que você em casa vai pensar, o que isso vai acrescentar na minha vida? Ai, professora, eu saber sobre enredos de escola de samba, isso acrescenta na minha vida? Acrescenta. Você, além de entender a cultura, a tradição de um outro grupo ou de outras pessoas, você aprende a respeitar, a valorizar e ver se tem algumas semelhanças junto com as crenças que você tem ou não. E tá tudo bem. O importante é sempre esse nosso objetivo, respeitar, levar ao diálogo, para que nós possamos ser, né, pessoas melhores, né, nessa sociedade que anda tão, como eu mencionei no início, né, violenta. Aguardo vocês nos próximos momentos aí. Fiquei muito feliz com a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigada, equipe.